Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Júlio César. Estou um pouco gripado, espero que isso não atrapalhe, que minha voz não fique tão estranha. Na aula de hoje tem novidade. Distância entre ponto e reta. Um ponto qualquer e uma reta R qualquer também, tá? Quando nós falamos de distância entre dois pontos, ou distância entre um ponto e uma reta na geometria plana, nós estamos nos referindo à menor distância, até porque se não for assim, não faz sentido. Se você não entendeu isso, põe aí nos comentários que eu vou te ajudar. Vamos lá. Para a gente ganhar tempo, porque essa demonstração é um pouquinho longa, eu já deixei um modelo pronto. Tem o ponto P aqui, ó. Já fiz suas projeções ortogonais nos eixos coordenados, no X e no Y. Projetei também na reta R, até porque essa distância aqui, ó, é a que nós queremos, distância entre o ponto P e a reta R. Coloquei um ponto Q aqui que vai ser bastante útil para a nossa resolução. As projeções de Q já estão feitas também. Note que o Y de Q está lá normalzinho, porém o X de Q é o próprio X do ponto P. Uma vez que o ponto P foi projetado aqui, ó, ortogonalmente, ou seja, é uma projeção vertical, e nessa projeção tem o ponto Q. Então, eu vou usar a mesma coordenada para os dois. Você também já deve ter notado que eu coloquei uma fórmula aqui, é justamente nesta fórmula que nós queremos chegar. A distância entre o ponto P e a reta R será dada pelo módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C dividido pela raiz quadrada do coeficiente A da reta elevado ao quadrado mais o coeficiente B também da reta elevado ao quadrado. É uma fórmula meio maluca, mas a gente vai conseguir chegar lá. Como eu falei, vamos ganhar tempo, então eu já deixei o desenho ali encaminhado e agora a gente começa. Primeira coisa que a gente nota aqui, ó, os dois triângulos. Primeira coisa que a gente nota é que tem dois triângulos. A segunda coisa é que os dois triângulos têm ângulo reto. São triângulos retângulos. A terceira é que além de terem ângulos retos, tem esses dois ângulos aqui, ó, que são congruentes, porque são opostos pelo vértice. E aí você lembra da semelhança de triângulos que se dois triângulos, pegando um ângulo daqui e um de lá, se dois triângulos têm dois pares de ângulos congruentes, o terceiro parzinho também é. Ângulo reto, ângulo reto. Ângulo azul, vou chamar assim, tá? Ângulo azul com azul, tem mesmo tamanho. Teta e teta. Legal? São triângulos semelhantes. É que a posição talvez não favoreça muito, mas são semelhantes. O que eu percebo aqui? Ó? Eu percebo o seguinte, eu quero calcular a distância P e eu tenho um segmento PQ, além de um ângulo. E também além de um triângulo retângulo. Quando você pensa em triângulo retângulo, e isso é muito comum em matemática, você enxergou alguma coisinha, tenta lembrar tudo que você sabe a respeito disso. Você enxergou um triângulo retângulo aqui, ó. O que você faz com um triângulo retângulo? Razões trigonométricas, teorema de Pitágoras ou relações métricas num triângulo retângulo. Mas aqui tem um ângulo, então Pitágoras não vai rolar. Relações métricas também não, porque são relações entre os lados dos triângulos, né? Vamos aplicar uma razão trigonométrica. E que razão é essa? Eu tenho o cateto adjacente, que é o que eu quero saber, né? E também posso usar a hipotenusa. É o cosseno. Então, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é o segmento que eu estou chamando de D, de distância, sobre a hipotenusa, que é o segmento PQ. Aqui, ó. D sobre PQ. Dá para melhorar? Dá. Numa equação, quando eu quero saber o valor de x, eu isolo x. Quando eu quero o valor de y, eu isolo y. Se eu quero saber a distância, o valor de d, eu vou isolar o d. Ficando com isso aqui, ó. D é igual a PQ, que eu vou colocar assim, ó, segmento, PQ, vezes cosseno de θ. Legal. Dá para fazer mais alguma coisa? Não sei. Volta para o desenho. PQ, quanto vale PQ? Esse tamanho aqui, ó, pelas projeções ortogonais, eu sei que vai dar um retângulo. Então, esse lado aqui é igual a esse, yp menos yq. Então, D é igual a yp menos yq, vezes cosseno de θ. E aqui sim não dá para fazer mais nada. Então, eu vou fechar aquilo ali, vou guardar, tá? Vou dar um destaque para isso aqui, porque é importante, e eu não quero perder de vista. O que eu gostaria que você já notasse é que a fórmula é para calcular a distância entre ponto e reta. Distância entre o ponto P e a reta R. Que aqui eu chamei só de Dzinho.
por uma questão de espaço também, né, de economia de escrita. Mas já está lá. Então você vai ter que perceber o seguinte, eu vou ter que transformar isso daqui, tudo isso aqui, nessa paradinha. E note que a distância entre o ponto P e a reta R, aqui eu já tenho um y do ponto P. Perceba também que essa fórmula toda se baseia na equação geral da reta, ó, tem a cara da equação de uma reta, ax mais by mais c igual a zero, ó, os coeficientes aqui. E, além disso, a fórmula utiliza as coordenadas do ponto P. A equação da reta R e com as coordenadas do ponto P. Tá sacando? Então, aqui eu já tenho um y do ponto P. Eu acho, então, que eu vou ter que transformar esse yq, fazer alguma coisa com ele, para deixá-lo em função do ponto P, e também mexer com esse cosseno de θ, para também deixá-lo em função do ponto P. Fazer alguma coisa aí. Como eu já tenho uma ideia do que buscar, agora eu tenho que pensar o seguinte, como que eu busco isso? Eu já sei o que buscar, eu tenho uma ideia, um chute, um palpite. Agora, como que eu busco isso? Vamos lá. Volta para o desenho. Eu quero trabalhar com ponto, eu quero transformar esse ponto Q, yq, deixá-lo em função da coordenada P. Então vamos mexer com ele. O que a gente pode fazer a partir desse ponto? Olha lá, o ponto Q. YQ, tal... Ponto Q. Ah, o ponto Q pertence à reta. Legal. Aí você pensa, tá, mas em que isso vai me ajudar? Calma lá. Ponto P pertence à reta. Quando a gente fala de pertinência de um ponto em relação a uma reta, se um ponto pertence a uma reta, quer dizer que ao colocar as coordenadas desse ponto na equação geral da reta, essa continha dá zero. Você já viu isso aqui no canal. Então, no lugar do x da equação da reta, ó, lembrando que essa aqui é a equação da reta R, tá? Tá aqui. Eu posso colocar, então, no lugar do x da equação geral da reta, o x do ponto Q, que é o x do ponto P, isso já foi explicado, né? X do ponto P. Aí você olha para sua equação e vê que tem um AXP. Ô, rapaz! Parece que é por aí. Aí você continua. Mais B, y do ponto Q. Porque nós estamos falando do ponto Q. Y do ponto Q é YQ. Ah, tá ficando bom, tá ficando interessante. Y de Q mais C igual a zero. Assim como no sistema de equação que você resolve lá no 8º ano, se eu quero trocar isso aqui por alguma coisa, então eu vou isolar o YQ aqui, e aquilo que for igual a ele, a equivalência, eu trago para cá. Se você não entendeu, você vai entender agora. Ó. Vou isolar esse YQ. Vai ficar YQ, esse AXP vai para lá menos AXP, o mais C vai para lá menos C, e o B passa dividindo. Aqui eu fiz um pouquinho mais rápido. Já tem uma equivalência para o YQ. Posso trocá-lo por isso aqui. E aí eu vou conseguir deixar esse YQ do jeito que eu tinha imaginado em função do ponto P. Aqui, ó, x do ponto P. Parece que eu estou certo. Vou guardar isso aqui como equação 2. Porque eu ainda preciso mexer com esse cosseno. Né? Depois que eu tiver tudo que eu preciso, transformado esse, aí eu junto na equação 1 e vejo no que dá. Tomara que dê aquilo. Agora, gente, vem uma parte muito maluca. A gente vai utilizar uma coisinha chamada relação fundamental da trigonometria. Para você imaginar que tem que aplicar isso, é muito difícil. Não que você não tenha capacidade, mas é que é difícil de imaginar mesmo que você vai aplicar essa ideia. Né? E trigonometria de novo. Né? Eu falei em algumas aulas passadas que a gente utiliza muito trigonometria na geometria analítica. Olha aqui, ó, cosseno, razão trigonométrica, trigonometria do 9º ano, e agora a trigonometria do ensino médio, do 2º ano. Vamos lá. Por que eu coloquei esse igual um pouquinho para baixo? Porque eu vou fazer umas divisões aqui, meu amigo. Então, se já era difícil sacar que teria que usar isso daqui, imagine sacar que tem que dividir isso por alguma coisa. E que alguma coisa é essa? Então, aí é a parte mais difícil mesmo. Ou alguém te fala, ou vai ser complicado. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um ângulo aqui, ó, formado entre uma reta e o eixo X. Quando a gente fala disso aqui, o que você lembra, se você acompanhou o curso? Está acompanhando? Coeficiente angular. Coeficiente angular de uma reta é o quê? A tangente do ângulo formado por essa reta e o eixo X. Então, seria interessante pensar em tangente, mas não tem tangente aqui.
Tá, mas se eu dividir seno por cosseno, ó o rascunho. Seno de x sobre cosseno de x não dá tangente de x? Lembra disso? Então seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dá tangente ao quadrado de x. Isso é fácil de demonstrar. É bem facinho. Vou dividir por cosseno. Cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ. E aqui também. Um comentário. Essa fórmula funciona também para retas verticais. Mas como nós vamos nos basear numa divisão por cosseno ao quadrado de θ, e aqui tem 90 graus, porque a reta é vertical, eu já tenho que pensar que aqui não pode ser 90 graus. Tá? Embora a fórmula funcione numa reta vertical, para demonstração, como aqui tem um quociente, eu tenho que considerar que o denominador de uma fração tem que ser diferente de zero. Portanto, isso aqui tem que ser diferente de zero. O θ não pode ser 90, porque cosseno de 90 é zero, zero ao quadrado continua zero, tá? Aqui daria uma determinação, zero sobre zero, e aqui não existiria divisão, tá? Aqui também não existiria. Então é só um comentário rápido, mas a fórmula também funciona para retas verticais e também para retas horizontais, tá? Vertical que eu falo é assim, um ponto aqui, uma reta vertical, ou um ponto aqui, uma reta horizontal. Mas vamos lá. Fazendo essa divisão aqui, então, eu consigo encontrar quem? Tangente ao quadrado de θ. Aqui, como eu sei que eu já desprezei o caso do 90 graus, que daria zero, o cosseno, então aqui vai ser 1. E isso daqui vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Como eu quero trabalhar com esse cara, eu quero saber o cosseno de θ, eu vou isolar esse cosseno ao quadrado de θ, é o que está mais parecido com isso aqui. Tá? Isolando, ó, multiplicação cruzada, ficou meio bagunçado isso aqui, né? Isso não me agrada não. Continua bagunçado, mas tudo bem, vamos lá, dessa vez eu vou deixar passar. Multiplicando aqui, ó, fica cosseno ao quadrado de θ igual a 1, e esse veio para cá. Tangente ao quadrado de θ mais 1. Vou fazer uma organização. Tangente de θ, pessoal. Lembra, menos A sobre B? Se você acompanha o canal, você sabe disso. Eu posso calcular assim, menos A sobre B. Então eu vou escrever aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre tangente de θ é menos A sobre B. Então, tangente ao quadrado de θ é menos A sobre B ao quadrado. Eu já vou colocar direto para a gente ganhar tempo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, é A ao quadrado sobre B ao quadrado. Mais 1. Tudo bem? Resolvendo isso aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ será 1 sobre, multiplica e soma, né? A ao quadrado mais b ao quadrado sobre b ao quadrado. E aí nós já vimos no canal que 1 sobre alguma coisa é igual ao inverso dessa alguma coisa. Portanto, isso aqui vai nos dar que cosseno ao quadrado de θ é igual a uma coisa muito mal escrita. Então vamos de novo. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1... Opa! 1 já foi, né? Eu vou inverter. B ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. E agora eu vou ter que apagar a nossa fórmula, infelizmente, mas é isso mesmo. Não tem outra coisa para fazer. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu quero cosseno de θ e não cosseno ao quadrado. Então eu vou calcular essa raiz, tá? Ficando assim. Cosseno ao quadrado de θ, vou calcular a raiz. O que eu faço de um lado eu faço do outro, eu colocaria uma raiz grandona, mas aí eu vou separar, fazendo assim, ó. Porque separando eu consigo simplificar isso aqui. O cosseno ao quadrado de θ, aqui você sabe muito bem que existe uma questão de módulo, né? Mas eu não vou ser tão rigoroso assim não. Tá? Até porque não vai dar problema, mas se você quiser perguntar, nos comentários eu te respondo. Ó, aqui ó, bzinho sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E essa é a nossa terceira equação. O que eu faço agora? Será que vai ter espaço para fazer ali? Vamos tentar.
Olha só, YQ está aqui. O cosseno de θ está lá. Eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou colocar as equações 2 e 3 na equação 1. Então eu vou ter que a distância D é igual ao YP menos... Deixa eu mudar a cor, porque senão vai ficar muito grudadinho e vai ficar estranho. Não, essa cor aqui também não vai ser muito legal. Essa aqui que eu não usei ainda. Ó, a distância será YP menos o YQ, que é isso aqui. Menos AXP menos C sobre B. Tá? Tá um pouquinho apertado lá, mas é isso. O YQ é tudo isso aqui, ó. Menos AXP menos C sobre B. Lembrando que tem esse menos também da nossa equaçãozinha, da primeira equação. Isso daqui é multiplicado ainda pelo cosseno de θ, que vale B sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou organizar aqui, ó. Vai ficar D igual a YP. Né? Posso fazer a ideia do multiplica e soma? Né? Posso. Aqui, ó, você já vai percebendo que esse menos com esse menos vai deixar o AXP positivo. E esse menos com esse menos vai deixar o C também positivo. Então eu vou ter YP vezes B mais AXP mais C. Tudo isso daqui sobre B. Vezes B sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse cara aqui, você já percebeu que já está igual ao numerador da fórmula, né? E esse aqui é o denominador, porque olha só, se eu simplificar aqui, ó, B com B, olha o que sobrou. A distância, já que acabou, eu vou colocar assim, ó, a distância entre P e R, que era a fórmula que estava por aqui, será igual ao A vezes x do ponto, mais B vezes y do ponto, espero que esteja organizadinho aí para vocês verem, mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula aqui não vai ter restrição, porque aqui embaixo, para que isso aqui desse zero, o A ao quadrado mais B ao quadrado teria que dar zero, porque a raiz de zero dá zero, e aí nós teríamos um problema. Mas isso aqui não vai dar zero, porque para essa soma dar zero, o A e o B teriam que ser zero. Só que nós sabemos que numa reta, como nós vimos já nas primeiras aulas, o A e o B não podem ser zero ao mesmo tempo, né? Ou só o A ou só o B, ao mesmo tempo não. Então aqui não tem problema. O único problema que a gente tem que tomar cuidado é que essa conta, sim, dependendo do exercício que você faz, pode dar um valor negativo. Só que distância, um conceito geométrico, né, um segmento, não pode ser negativo. Então, para evitar esse problema, coloca-se o módulo. E aí, nós conseguimos finalizar essa brincadeira. Vou fechar aqui, ó. Não ficou tão organizado quanto eu gostaria, né? Porque é muita coisa para falar, muitos detalhezinhos, mas eu acredito que você tenha conseguido acompanhar. Tá? Na próxima aula a gente faz exercício para poder aplicar isso daqui, mas é muito legal que você veja a demonstração, que você tente fazer, porque além de aprender uma coisinha nova, você relembra ou mesmo aprende coisas que já ficaram, coisas do ensino fundamental ou mesmo do ensino médio, mas do primeiro ano, do segundo, coisas que você não conseguiu aprender ou que aprendeu, mas acabou esquecendo. Você acaba revendo tudo isso daí, tá bom? E, claro, além de rever conceitos da própria geometria analítica que já foram trabalhados, né? Que você já viu nas primeiras aulas. Tá meio difícil de falar, né? A gripe é uma coisa muito chata,
Mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula, pode dar like, pode se inscrever no canal, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou te responder. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final dessa aula, não perca a próxima e até lá. Valeu, tchau!